Agora nós vamos ler o 4 parágrafo. Vou fazer uma leitura rápida e talvez parando no momento mais oportuno, tá certo? Parando o menos possível. Porque eu estou fazendo essa videoaula e na realidade eu não sei o conhecimento prévio de vocês, tá bom, pessoal? El visitante que afine sus oídos se podrá sorprender por una voz diferente en las calles, que no es ese español. Es el pedazo de tierra confinada en el centro del continente americano, ha logrado mantener viva la lengua guaraní e estabelecê-los como um símbolo nacional. Foi também no interior do estado de São Paulo hasta mediados do século XVIII, quando o governo português proibiu a língua manter com a imposição de solo el lusitano, pero nosotros era solo palabras e nombres de calle fósiles, sem origem nem porquê. Aí tem algumas palavras, Itaqui, Mirim, Mogi Guaçu. Pessoal, esse parágrafo que eu acabei de ler com esse, primeiro parágrafo ele vai dizendo que o espanhol, o Paraguai, no Paraguai tem duas línguas oficiais porque manteve a língua guarani, que é a língua de origem dos indígenas. Quando fala nesse segundo parágrafo que eu acabei de ler, ele faz, de certo modo, uma crítica, porque nós, brasileiros, não mantivemos a língua espanhol, a língua indígena, tá certo? Ele vai dizer aqui que os lusitanos, o português proibiu a língua moderna com a imposição de só os lusitanos. Lusitano se refere à língua portuguesa, né? Tá certo? Infelizmente, nós deixamos para lá e não mantivemos a língua guarani. Então, praticamente, a língua indígena ela desapareceu e só é praticada por partes dos indígenas. El Paraguay es guaraní es hablante por los dos fabricación de chipas, tipo de pan con quesos, harina de maíz. Delícia que cuesta 80 centavos de real em Uque, Clube de Asunción, la capital paraguaya. Santiago González, político y criador de ganador, explica: el guaraní es el idioma de las emociones, del afecto, de la poesía. Lo usamos para hablar de cosas personales. El español es solo los asuntos públicos para los negócios. Pessoal, observa aí que esse Santiago Gonçalves, eu queria que até você frisasse ali no seu livro, marcasse essa partezinha aqui, viu? Porque nós vamos lá na atividade, vamos voltar a ler esse texto para vocês entenderem. Então vocês frisam aí a palavra que Santiago, político, criador, ganhou e explica que o Guarani é um idioma de emoções, tá certo? Vai ficar um pouquinho grande esse texto. Tá certo, gente? Vamos lá. Assunção diz 2 horas em avião desde São Paulo. Tem preços muito atrativos como consequência de uma infracarga tributária. Não há imposto à renta en el país. Hoteles de lujo, centros comerciais, restaurantes gourmet e muitos caminhonetes. Nem parece o Paraguai. Bueno, aqui ele está falando que lá no Paraguai as coisas são mais baratas porque não tem imposto de renda, tá certo? Próximo. O país segue estando no último lugar de classificação no Índice de Desenvolvimento Humano de América do Sul, pero las exportações de soja impulsionaram o PIB, que cresceu tanto tasas chinas em 15,3% em 2010, já que se pode ver algumas señales externas de riqueza. Em Asunción também está o panteão de los heróis de la guerra, o Palácio de Governo, mandado a construir por el presidente Francisco Solano López, la Avenida Mariscal López, de Shopping Mariscal López, todos invocando a Guerra Grande, América do Sul.
Segundo el historiador Carlos Guilherme Mota, el Paraguay tiene en el comienzo de la guerra cerca de 80 millones de personas, 80.000, aproximadamente 600 millones ou 600 mil morreram e quedaram menos de 200 mil, de los quales solo 15 foram homens e de estes aproximadamente 2 terços tinham menos de 10 anos de idade. Gente, quando ele fala assim, historiador, aí pensa aí, marca esse parágrafo. Historiador está falando se referência ao quê? A Guerra da Tríplice A, onde a Argentina, o Brasil e o Uruguai se uniram para contra o Paraguai, certo? No Paraguai está dizendo que tinha mais ou menos 80 mil pessoas e 600 mil pessoas morreram, sobraram 200. E dessas 200, 15 foram homens e 1 terço tinha menos de 10 anos. Então, praticamente, essa guerra disseminou uma grande quantidade de pessoas, principalmente no território do Paraguai. Trauma nacional, el editor italiano Francisco Marisa Rissó, em seu livro Candido Lopes, Imagen de la Guerra del Paraguay, acerca del pintor de aquellos campos de batalha, quedou surpreendido em la maneira de que os paraguaios defenderam seus países. Ou seja, ficou muito surpreendente da maneira como os paraguaios defenderam seus países, seu país. Hasta casa el último hombre, baixo, adiante, el comando de Salón y López, tiene merecido sem dúvida los colores de Plutarco e de Tito Livio de periferia em que vivieron, em cambio los valió nuestros ouvidos absoluto. El ouvido começa no Brasil. Aí tem algumas palavras aí, ó, Yamatã, Tauíte, Cerro Corá, Paissandu e Riachuelo. Los nombres de las batallas se corrió, passou em las placas de la calle. Lembra que apareceu a palavra calle novamente e rua. Então as placas de ruas e praça. Em Paraguai, los gentiles anfitriones trata de recordar os brasileiros de todo este horror. Ou seja, no Paraguai, as pessoas os anfitriões, as pessoas que chegam, eles recordar, relembrar aos brasileiros de todo aquele horror, de toda aquela tristeza. Passando para falando sobre os missioneiros de Paraguai, invita os turistas a um país marítimo. La guia avisa, é um passeio de meditação a pé e ela se vai em silêncio en la noche y la luna llena y las estrellas, hacia las ruínas que poco a poco se va iluminando. Estamos en el misión jesuítica, la Santísima Trindade de Paraná, conjunto barroco esculpido em pedra basílica, cerca de Encarnação ao sul do Paraguai. Cerca, pessoal, lembra cerca, aproximação, então está falando a localização, cerca de Encarnação ao sul do Paraguai, essa foto aí, tá certo? Falando sobre os missioneiros de Paraguai. Então nessa foto representa lá as ruínas e a missão jesuíta de Santíssima Trindade em 2011. Ali los religiosos de la campanha de Jesus coordenaram a partir de 1706 a construção de pedra, arcilha e fé de utopia tropical. Iba a ser uma espécie de paraíso em las terras habitadas por los índios guaraníes evangelizados. Ele fala na questão dos índios que foram evangelizados. Lembra que se você for estudar um pouquinho sobre a história do nosso Brasil, vinham os índios para catequizar, vem o jesuíta, os padres, chamados jesuíta, para catequizar os índios, tá certo? La guia avançada em la nave de uma igreja desenchadas camina en los pasillos de la residencia de los indígenas dividida en casas unifamiliarizadas para evitar la
poligamia llena de torres de vigilância, donde estava el acampanário. Mais de 4.000 almas viviam ali no auge do projeto. De los 30 misioneros, que os jesuítas instalaram em América, as ruínas de 7 entre os melhores conservadas se encontram em Paraguai e eram lugares de trabalho pesado, pero também de música. Os jesuítas exaltaram o talento musical de los nativos e querem ensinar canto, violino e flauta. El arte, a cultura, a pintura e a luteria. Gente, aqui ele está falando a questão das 30 missioneiros que existiam no Paraguai. Essa que nós estamos falando é que tem o melhor estado, tá certo? E fala que o jesuíta, além de trabalhava bastante, mas ele incentivava a questão da música, da cultura e a pintura. Ele, por ser meditante e meditativo através das ruínas da missão de Santíssima Trindade, del Paraná se detiene por un momento, en el momento en el que el guía explica por qué los indios libres y seminomados aceitaram vivir bajo el yugo y la espiritualidade católica. Que ele faz uma pergunta: por que os índios que viviam livre quiseram ficar nessa espiritualidade católica? Los golpes de las campanhas de las iglesias que se hallaba a la hora de ir al trabajo, el tiempo para rezar a la hora de ir a dormir. ¿Por qué renunciar a la poligamia y sus dioses? ¿Por qué adhieron a la idea del pecado que não tendia? O lar que não tinha de las tribos inimigas, pero também em los bandeirantes paulistas que los caçava para escravizá-lo. Então, pessoal, nesse momento aí ele questiona o porquê os índios acostumaram a viver como um jesuíta. Tudo terminou em 1768, quando a companhia foi expulsada de los colônias. Sem jesuítas, os indígenas recuperaram o inalienável direito de volver a ser escravizado, ou quase. O que ele quer dizer aí, pessoal? Quando ele era do jesuíta e tinha aquelas pessoas que ele catequizava, eles não eram usados como escravo. Lembra que ele fala os bandeirantes? Esses bandeirantes, pessoal, também foi cultura do nosso Brasil. Os bandeirantes, ele ia, caçava os índios e escravizava os índios. Nós temos aí uma parte, edificada em 1755, Igreja de Paraguai, reflejada mescla de cultura. Não havia um crucifixo na Igreja Franciscana de São Buenaventura, em Ioaguarão, a 48 quilômetros de Assunção. Allá arriba, en el alto mayor, una rama imagen de un dios con barba y con los pómulos salientes como el biotipo indígena y un triángulo en la cabeza, representaba la Santísima Trindade. Los indígenas tenían una sensibilidad exacerbada hacia la imagen de un dios torturado y muerto en la cruz. Le tenía miedo, explica la profesora Lilia Morni. El crucifixo entrou na igreja quase um século depois de ser inaugurado. Pessoal, ele está falando aqui um pouquinho porque os índios eram catequizados. Para eles só tinha uma estátua, certo? Que era uma pessoa de biotipo indígena, ele vai estar falando aqui. Biotípico indígena e tinha um triângulo na cabeça. Na realidade, o crucifixo, o homem crucificado na cruz, para os indígenas era medo, tá certo? Eles tinham medo e os crucifixos na igreja, eles só veio entrar um século depois, quase um século depois de ser inaugurado a igreja, né? O interior da igreja franciscana. Esse aqui é o interior da igreja franciscana,
no Paraguai. Vamos já finalizar. A igreja empezó a ser construída em 1755 e terminou em 1772, reflejada los ideales franciscanos de simplicidad exterior y la riqueza en el interior. Vista desde fuera, es simples, es un lugar de las piedras de arenisca, basílicas típicas de las misiones jesuitas. Las paredes son de tierras apisonadas, pozos, techos de dos aguas, como la que los indios tenían en las casas comunales de sus aldeas. La invisible complejidad de la obra, sin embargo, pessoal, quando eu falo sin embargo, eu estou falando justamente aquela mesma conjunção diversativa, mas onde está, professor, sin embargo? Vamos ver se vocês estão acompanhando a leitura. Sin embargo, esta é seu tamanho para garantizar o suporte. Os sacerdotes inventaram uma forma de apegar-se ao piso com troços de piel previamente tallada, manteniendo las raíces de los árboles, como se ve en las obras de restauración. Por dentro el San Buenaventura es coloridísimo. Los sacerdotes incentivaron a los indios a utilizar corantes naturales empleados en las pinturas corporales. Também fueron capaces de retratar los elementos de la flora, como la flor, aí fala a palavra maracujá. Fuera de paixão. Assim, os indígenas todavia dudavam de que a igreja era de ellos e se les permitiu a cada um de los construtores que pintasse um anjo com alas. O resultado está por cima de alta, uma região de seres celestiais de caras distintas, pero todos têm facções guaranies, que é de guaranis. Nesse ponto, pessoal, ele está falando só apenas sobre a foto aqui que está representando, que é a igreja franciscana, certo? Nós vamos vamos finalizar a aula com essa atividadezinha aqui. Tem algumas atividades que você precisa pesquisar, mas também tem umas que eu pedi para você frisar, tá certo? Primeira questão. Encontre as seguintes informações no reportaje e escreva as seguintes em tu caderno. Gente, nome do periódico eletrônico Paraguai. Qual era o nome do jornal eletrônico do Paraguai? B. Selecione o periódico em que se publicou o reportagem. Então, por que eles fizeram essa reportagem, certo? C. Nome do periódico brasileiro que publicou originalmente a reportagem. Lembra que não foi transcrito? Então, qual foi o nome do jornal que foi publicado originalmente? Questão 2. Na reportagem se explica que há duas línguas oficiais no Paraguai. Conteste em tu caderno segundo o texto. Pessoal, explicando. Na reportagem se explica que há duas línguas oficiais no Paraguai. Conteste no caderno segundo texto, certo? Então o que nós vamos ver aqui? Que línguas são oficiais neste país? Quais são as línguas que são oficiais no Paraguai? Eu falei nessa aula. B. Em que momento se une o idioma guarani? Pessoal, onde se usa o Guarani? Lembra que eu pedi para vocês frisarem lá no texto? Então vocês voltam lá naquela partezinha do texto e leiam, porque ele vai estar lá respondendo a questão B e a questão C. Tá certo? 3. Uma das partes da reportagem se titula Descubre o verdadeiro Paraguai. Paraguai em passeio mais além da fronteira. B. A. Que crítica se planteia na parte da reportagem? E por que as palavras verdadeiro está entre comilhas? Gente, lá no início do texto ele faz uma crítica, porque a gente imaginava, ele faz uma crítica que nós imaginamos apenas o Paraguai como sacoleiros que vivem no meio da rua e na realidade não é só isso, tá certo? Então esse verdadeiro, porque a palavra verdadeiro está entre comilhas,
porque na realidade existem outros sentidos com relação ao Paraguai, tá certo? 4, ele disse, infelizmente as questões do prejuízo, preconceito, lembra que eu falei com você na aula, Ásia, Paraguai e Brasil, ou seja, um preconceito diante dos Paraguai e Brasil, está muito arraigada, está muito enraizada, embora ele reportagem haja uma crítica a isso, todavia, na linguagem, uma expressão tipicamente preconceituosa. Releia o texto, identifique e explique por que não deveria acontecer. É mais ou menos essa parte aqui, pessoal, essa crítica, né? Duas críticas, ele falando sobre praticamente a e a 4, no meu entender, quase iguais, tá certo? Com a mesma pergunta, mas ele pede para você identificar lá no texto e explicar, certo? Porque não deveríamos empregar esse termo. Logo lá no início, pessoal, já vai estar falando no início do nosso texto, já vai falar esse pensamento preconceituoso que é do nosso Brasil, ao ver os produtos em Paraguai, ver como falsificado ou piratas, a palavra piratas. Quinta questão, a reportagem. Na reportagem se menciona um hecho histórico, um fato histórico que marcou com um trauma nacional e retratou Candino Lopes e os quadros à continuação. Então esse quadro é de Candino Lopes. Lembra que uma das unidades lá dos nossos objetivos era conhecer Candino Lopes, é um deburro, é um desenho. Então você vai falar aí um pouquinho sobre o que aconteceu. E no texto ele fala essa partezinha histórica, tá certo? Eu pedi até para vocês frisarem também. Pronto, pessoal, nós vamos estar ensinando na aula de hoje. Tchau.